Olá, eu sou Beth Gravina e você está no Sagrado Canal Católico. Prepare seu café, seu chocolate, seu chá, sua bebida favorita para mais uma leitura. Hoje é o capítulo 4 do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas E. Woods Jr., da editora Quadrante. A Igreja e a Universidade. Uma instituição única na história. Embora muitos colegiais de hoje não sejam capazes de situar cronologicamente a Idade Média, estão convencidos de que foi um período de ignorância, superstição e repressão intelectual. Nada mais longe da verdade, pois é à Idade Média que devemos a maior e inigualável contribuição intelectual da civilização ocidental para o mundo, o sistema universitário. A universidade foi um fenômeno completamente novo na história da Europa. Nada de parecido existira na Grécia ou na Roma antigas. A instituição que conhecemos atualmente, com as suas faculdades, cursos, exames e títulos, assim como a distinção entre estudos secundários e superiores, chegaram-nos diretamente do mundo medieval. A Igreja desenvolveu o sistema universitário porque, com palavras do historiador Lowry Daly, era a única instituição da Europa que manifestava um interesse consistente pela preservação e cultivo do saber. Não sabemos estabelecer com precisão as datas em que as universidades surgiram em Paris e Bolonha, Oxford e Cambridge, visto que tiveram os seus primórdios nas escolas das catedrais e nas posteriores reuniões informais de professores e alunos. Mas podemos dizer com segurança que começaram a ganhar forma na segunda metade do século XII. Para identificarmos determinada escola medieval como universidade, devemos atentar para algumas características. Uma universidade possuía um núcleo de textos obrigatórios, com base nos quais os professores faziam as suas preleções e, ao mesmo tempo, expunham ideias próprias. Caracterizava-se também por estabelecer currículos acadêmicos bem definidos que duravam um número de anos mais ou menos fixo, assim como por conferir diplomas. A concessão do título de mestre permitia a quem o recebesse o acesso ao grêmio dos docentes, tal como um artesão elevado a mestre era admitido no grêmio da sua profissão. Embora muitas vezes as universidades tivessem de batalhar junto das autoridades externas pela sua autonomia, geralmente conseguiam-na assim como seu reconhecimento legal como corporações. O papado desempenhou um papel capital na fundação e incentivo das universidades. Nos tempos da Reforma, havia 81 universidades. 33 delas possuíam estatuto pontifício, 15, estatuto real ou imperial, 20 gozavam de ambos, e 13 não tinham nenhuma credencial. Havia consenso em que uma universidade não podia conceder diplomas sem aprovação do Papa, do Rei ou do Imperador. O Papa Inocêncio IV concedeu oficialmente esse privilégio à Universidade de Oxford em 1254. Como o pontífice de fato e o imperador, em teoria, possuíam autoridade sobre toda a cristandade, era a eles que a universidade costumeiramente tinha de recorrer para obter o direito de emitir diplomas. Uma vez obtido o reconhecimento de uma ou outra dessas autoridades, os diplomas universitários eram respeitados por toda a cristandade. Já os diplomas conferidos apenas com a aprovação de monarcas nacionais eram considerados válidos unicamente no reino no qual eram emitidos. Em certos casos, como os das universidades de Bolonha, Oxford e Paris, o título de mestre dava a quem o possuía o direito de lecionar em qualquer lugar do mundo. Ius ubique-docente. Vemo-lo pela primeira vez em um documento do Papa Gregório IX, datado de 1233, relativo à Universidade de Toulouse e que se tornou um modelo para o futuro. Em fins do século XIII, o Ius ubique-docente tornou-se o selo jurídico distintivo da universidade. Teoricamente, esses professores podiam dar aulas em qualquer centro universitário da Europa Ocidental,
Mas, na prática, cada instituição preferia examinar o candidato antes de admiti-lo. De qualquer modo, esse privilégio concedido pelos papas contribuiu significativamente para a disseminação do conhecimento e para a formação do conceito de uma comunidade acadêmica internacional. Cidade e toga. A participação dos papas no sistema universitário estendeu-se a muitos outros assuntos. Um olhar de relance sobre a história da universidade medieval revela que não eram incomuns os conflitos entre a universidade e o povo ou o governo local. Os habitantes da cidade nutriam com frequência sentimentos ambivalentes em relação aos estudantes universitários. Por um lado, a universidade era um presente para os comerciantes locais e para a atividade econômica em geral, uma vez que os estudantes traziam dinheiro para gastar, mas, por outro lado, esses estudantes podiam ser irresponsáveis e indisciplinados. Como explicava um comentarista moderno, os habitantes das cidades em que se situavam as universidades medievais amavam o dinheiro, mas odiavam os estudantes. Como resultado, ouvia-se muitas vezes os estudantes e os seus professores queixarem-se de que eram tratados com abuso pelos cidadãos locais, com dureza pela polícia, desatendidos nas suas demandas legais e ludibriados no preço dos aluguéis, alimentos e livros. No meio dessa atmosfera tensa, a igreja rodeou os estudantes universitários de uma proteção especial, concedendo-lhes o chamado benefício do clero. Os clérigos gozavam na Europa medieval de um estatuto especial. Maltratá-los era um crime extraordinariamente grave. Tinham o direito de que as suas causas fossem julgadas por um tribunal eclesiástico e não pelo civil. Os estudantes universitários, como atuais ou potenciais candidatos ao estado clerical, passaram também a gozar desses privilégios. Os governantes civis também lhes estenderam muitas vezes uma proteção similar. Em 1200, Filipe Augusto da França concedeu e confirmou esses privilégios aos estudantes da Universidade de Paris, permitindo-lhes ter as suas causas julgadas por um tribunal especial que certamente lhes seria mais simpático do que os tribunais da cidade. Os papas intervieram em defesa da universidade em numerosas ocasiões. Em 1220, o Papa Honório III, 1216 a 1227, pôs ao lado dos professores de Bolonha que protestavam contra as violações das suas liberdades. Quando o chanceler de Paris insistiu em que se jurasse lealdade à sua pessoa, o Papa Inocêncio III, 1198 a 1216, interveio. Em 1231, perante a intromissão das autoridades diocesanas locais na autonomia institucional da universidade, o Papa Gregório IX lançou a bula Parensis Sentiarum em favor dos mestres de Paris. Nesse documento, concedeu efetivamente à Universidade de Paris o direito à autonomia de governo, com a qual podia elaborar as suas próprias regras a respeito dos cursos e pesquisas, e submeteu-a diretamente à jurisdição pontifícia, emancipando-a da interferência diocesana. Com esse documento, escreve um historiador, a Universidade de Paris atingiu a maioridade e entrou na história do direito como uma corporação intelectual plenamente formada, destinada ao preparo e aperfeiçoamento acadêmicos.